Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários, as reuniões públicas abertas para qualquer pessoa que estiver passando e quiser participar, que acontece sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa, com as mesmas perguntas que nós estudamos aqui, as reflexões que nós fazemos. Então, você está passando por perto na segunda ou na quarta-feira, venha conhecer a nossa casa, será um prazer recebê-los, serão muito, mas muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 9, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Já passamos pelo item que trata da penetração de nossos pensamentos pelos espíritos, pelo item que fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, sobre os possessos, e na semana anterior nós terminamos o item que trata dos convulsionários. E hoje, com a pergunta número 484, nós vamos dar início ao item que fala da afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, aqueles que estão chegando aqui agora, que não conhecem ainda o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ou 4 livros. Nós estamos no 2º livro. Cada livro é dividido em capítulos. Nós estamos no capítulo 9 do 2º livro. E dentro dos capítulos, Kardec organizou, sistematizou por itens, por temas. E o item que nós vamos estudar hoje, o tema que nós vamos descobrir, o que foi que Kardec perguntou aos espíritos sobre, é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Olha que tema interessantíssimo. Então, vamos lá. Eu sempre lembro a vocês aqui, quem está chegando agora vai saber também, que eu leio aqui para vocês a tradução do livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo demais. Então, vamos lá, pergunta número 484, do item Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Kardec vai perguntar: os espíritos se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas? Então, aqueles espíritos que estão na dimensão espiritual, que não estão mais aqui, que já tiveram o seu aprendizado e retornaram, eles se afeiçoam, eles têm preferência, eles têm afetos em que eles têm aquela preferência, aquela afeição especial
É isso que Kardec está perguntando. Gente, desculpa aí, né? Mas mãe de pet é isso, né? Tá gravando, tem barulho no fundo, mas faz parte. Mas vamos lá, então, ao que os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec. Se quem está na dimensão espiritual tem um afeto, uma predileção, tem uma preferência por algumas pessoas que estão aqui. Resposta dos espíritos. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis ao progresso. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultado da similitude de sensações. Então, essa predileção, essa preferência tem a ver também com a semelhança de sentimentos, ao tipo de vibração, a forma como nós pensamos, sentimos, atuamos no mundo. Isso faz com que espíritos se aproximem, se afeiçoem, estejam mais próximos. Aqueles que são espíritos que já têm uma caminhada, que já avançaram, que têm um aprendizado já mais, né, robusto, que têm uma consciência mais ampliada, esses espíritos simpatizam com pessoas do bem, pessoas que querem o progresso, que querem se melhorar, que querem avançar. Então, eles se afinizam com esse mesmo sentimento e se aproximam. Da mesma forma, espíritos ainda inferiores, mais atrasados, com uma consciência ainda não tão ampliada, ainda nos seus processos de aprendizado, vão se afinizar, vão se aproximar, vão querer estar perto de pessoas viciosas que podem viciar-se e que esses espíritos vão se aproximar justamente para ter acesso a essas sensações. Então, tudo vai definir, o que vai definir é a similitude de sensações, de vibrações. O que nós realmente sentimos, isso vai atrair espíritos que poderão se afeiçoar ou se apegar a nós, de acordo com o que somos em verdade, né? O nosso mestre querido já nos dizia, o que está no nosso coração. Então, é isso aí que vai atrair esses espíritos. Então, essa foi a pergunta número 484. Continuando na 485, Kardec vai dizer: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Então, já que em função da resposta da pergunta anterior, ele faz. Então, a afeição que os espíritos têm por determinadas pessoas é exclusivamente moral? Resposta dos espíritos: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, e sim por ainda existir resquícios de paixões humanas. Ou seja, o que é que Kardec está querendo saber com isso? Essa afeição dos espíritos por determinadas pessoas é porque quando estava encarnado, ou quando teve alguma relação com essa pessoa, tinha uma paixão muito intensa, tinha uma sensação muito grande física por essa pessoa. Os espíritos vão dizer, ó, a que é verdadeira, ela não tem nada a ver com o carnal. Não é uma afeição que vem do desejo, da vontade de estar junto, de estar
com o corpo daquela pessoa. Quando ela é verdadeira, ela acontece pela a afeição, pelo que aquele espírito, aquela pessoa construiu de afeto pela outra. Então, às vezes os espíritos dizem, né? Os espíritos se apegam à outra não por uma afeição que é verdadeira, mas sim por ainda existir, sim, resquícios das paixões humanas. Então, não é um sentimento verdadeiro. Ainda tem a ver com aquelas sensações, aqueles prazeres que tiveram. Quanto mais desenvolvido o espírito no sentido de ampliação de consciência, mais as afinidades, as afeições, elas serão verdadeiras. Quanto menos elas serão influenciadas pelas paixões. Então, essa foi a resposta dada pelos espíritos na pergunta 485. E prosseguindo na pergunta 486, Kardec vai dizer: os espíritos se interessam por nossas desventuras e pelas nossas prosperidades? Então, os espíritos se interessam por nossas desventuras e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem pelos males que provamos na vida? Então, os espíritos ficam lá, agoniados, eles ficam interessados nos nossos desafios, nas nossas lutas diárias, eles ficam interessados na nossa prosperidade, no nosso sucesso, eles se interessam especificamente com isso. E quando isso acontece, né? Ou a desventura, ou aquilo que nos faz bem, nos sentir próspero, aqueles que nos querem bem, quando é situações desafiadoras, eles se afligem pelas experiências que nós estamos vivendo, ficam lá, ai meu Deus, é muita dificuldade, ele está passando muito perrengue, ai que vida difícil que ela está tendo. Então é isso que Kardec quer saber. Se eles estão interessados nas dificuldades ou nas venturas, nas conquistas que nós estamos tendo no nosso aprendizado aqui, enquanto eles estão na dimensão espiritual. E se quando tem essas desventuras, essas aflições, se eles ficam aflitos com esses males, ou seja, com essas provas, com essas experiências a que nós somos submetidos. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Os bons espíritos fazem todo o bem possível e sentem-se felizes com as suas alegrias. Afligem-se pelos seus males quando não o suportam com resignação, porque então esses males não lhes dão resultados, pois é como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Aqueles que nos querem bem, os bons espíritos, aqueles que já têm uma consciência mais desperta, mais ampliada, eles sabem que tudo que nós vivemos são experiências de aprendizado que são necessárias ao nosso processo, até porque elas são constituídas por nós mesmos, pelas escolhas anteriores que nós fizemos, pelas habilidades que nós já desenvolvemos, pelas inabilidades que nós ainda temos que transformar. Então, são tudo experiências, são aprendizados que são necessários, até porque são formados por nós mesmos através do nosso campo pessoal. Então, eles fazem todo o bem possível, aquilo que for a nosso favor, e ficam felizes
quando a gente está naquele momento de abundância, naquele momento, como está na pergunta, de prosperidade, quando as coisas estão fluindo, eles ficam felizes por nós. Afligem-se pelos males que estão nos acontecendo, não pelos males em si, mas quando eles estão vendo que nós não estamos dando conta dessas experiências aversivas, desafiadoras, mas que são necessárias no nosso processo, porque fomos nós mesmos que coagulamos essas experiências. Fomos nós mesmos que formatamos elas em função do nosso campo pessoal, em função das nossas escolhas de experiências, ou dessa ou de outros personagens. Então, eles se afligem quando nós nos desesperamos, quando nós não nos resignamos no sentido de dizer assim, para que eu estou vivendo essa experiência? Para que esse momento desafiador na minha vida? Para que eu possa crescer com ele, entendendo a função que ele tem no meu processo, no meu aprendizado. Então, quando a gente se revolta, quando a gente não dá conta, quando a gente se entrega, eles ficam tristes. Por quê? Porque enxergam que nós não estamos aproveitando a experiência, então isso não vai ter um resultado positivo para a gente. Porque quando a gente não aproveita a experiência vivida que é necessária, até porque fomos nós mesmos, não é gostoso de ouvir, mas é a verdade. É o nosso campo pessoal que formata as experiências que a gente vive. Então, quando a gente não sabe lidar bem com isso, eles entendem que nós não teremos o resultado desejado, ou que nós não aproveitaremos esses desafios, esses momentos desafiadores a favor do nosso processo, porque houve revolta, houve às vezes preguiça, houve às vezes inércia e só reclamação. Então eles se afligem porque para eles como se fosse um doente que estivesse recebendo um remédio e dissesse, quero tomar não, que é amargo. Não vou tomar porque é ruim. Não vou beber isso. É horrível, não tomo. Então assim, é como se um doente rejeitasse um remédio que é amargo, mas que visa a sua cura. Então, os bons espíritos, eles vão fazer todo o possível para que a gente caminhe bem e enfrente os nossos desafios, os nossos momentos desafiadores, as experiências, por mais aversiva que seja, que a gente consiga dar conta da melhor forma possível, se perguntando o que é que a vida quer me mostrar com isso? Para que eu estou vivendo essa experiência? Porque tem uma função no meu processo, no meu aprendizado, enquanto espírito imortal que sou. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque tem muita coisa para a gente refletir, inclusive lá no grupo, com a contribuição das pessoas que também fazem as suas reflexões. E a gente vai ficar com essas por aqui, para refletir durante essa semana. E, claro, que na próxima quarta, às 19 horas, eu estou esperando vocês aqui para nós continuarmos com a pergunta número 487 do item Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas, do capítulo 9 do livro 2º, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos
corações. Um beijo no coração de todos vocês. E claro, até a semana que vem.